Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, já vou explicar o que vai acontecer aqui. Vocês vão gostar. Deixa eu ver aqui. Aqui. Bom. Não. Tá open. Para qualquer um, beleza. Meeting moderation, ok. Live stream, actually. Na verdade, channel aqui. Não. Create a new event. Live de inglês cotidiano, isso? É isso aí. Vamos ver como é que funciona. Public English. Start streaming. Start. Deixa eu ver aqui. Como é que vai funcionar isso? Bom, eu acho que dá para ver isso aí. Alô? Cadê o link? Copy stream URL. Boa. Essa aqui, cara, vai ser divertido isso. Para quem quiser ver depois, acho que vai ser bacana. Aqui. Ok. 2 minutinhos. Opa, beleza, pessoal? Convido vocês aí a entrarem no Google Meet. Esse que está na descrição aqui. A gente vai fazer aula via Google Meet. Desculpem. Desligar isso aqui. Aí. E na próxima vez, na próxima aula, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o streaming direto pelo próprio Google Meet. Olha que loucura que dá para fazer. Fiquei sabendo hoje. Vou colocar aqui na minha frente, assim. Ok. Agora sim. Beleza. Vou dar um stop streaming aqui. Ok. Bom, deixa eu já abrir o arquivo. Tá aqui, tá. Bom, pessoal, boa tarde para quem está aqui. Tá? Eu vou começar
compartilhar aí a minha tela. Ghost Anonymous, beleza? Recomendo, quem quiser entrar no Google Meet, como eu tinha conversado, as aulas seriam via Google Meet, né, a partir da próxima aula. Aí a gente vai poder discutir, conversar mais sobre tal. Tá? As pessoas que quiserem entrar via Google Meet, fique à vontade, tá? Eu deixei o link na descrição aqui, ó. Tá bem aqui na descrição, ó. meet.google.com/kpc-vdyf-aaj. É só entrar lá que a gente vai fazer uma aula ao vivo, como se fosse uma sala de aula de universidade. Fique à vontade para entrar aí, beleza? Vou apresentar aqui via Google Meet. Cadê slides? Yes, to share screen. Share screen. Okay, the entire screen. Here. Boa tarde, tudo bom, Artuzada? Bom, para quem quiser entrar mais uma vez, deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Eu estou no Google Meet, tá? E as aulas no Google Meet são melhor porque a gente consegue interagir, vocês conseguem participar, tirar dúvida, fazer pronúncia das coisas, tá? Fique à vontade. E da próxima vez, na próxima aula, na verdade, eu vou fazer direto daqui o live streaming. Eu não vou usar o StreamYard, eu vou usar direto do Google Meet. Deixa eu mutar aqui. Peraí. Okay. Beleza? Bom, quem quiser entrar lá para participar, fica à vontade, tá? Vou minimizar aqui. Vou começar. Business English. The office. Vocabulary. Problems in the office. Modal verbs. Should, shouldn't, can, can't, must, mustn't, have to, doesn't, have to. Complaints, apologies. Past simple, regular and irregular verbs. Past continuous, comparatives e telephone calls. Vocabulary. Problems in the office. What's the matter? Qual o problema? What's the matter? Qual o problema? What's wrong? O que está errado? What's wrong? O que está errado? We've got a problem. Nós temos um problema. We seem to have a problem. Parece que nós temos um problema. All the computers are down. Todos os computadores estão desligados. To be down. To not be working. Power cut. Eletricidade cortada. The electricity company. A companhia elétrica. It must be an external problem. We mustn't touch that. Pode ser um problema externo. Não podemos tocar nisso. Deixa eu só ver aqui.
Boa tarde, Dabur. É isso? Boa tarde. Pode abrir o microfone aí. Se quiser para falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Tô apresentando lá no prazer. Ok. We have to finish this project. Nós precisamos finalizar este projeto. We could lose all our data. We could lose all our data. Nós poderemos perder todos os nossos dados. To sort out. To work on the graphs. Trabalhar com os gráficos para descobrir. To wait. Aguardar. Ou esperar também serve. To take hours. Para tirar horas, tomar horas. In the meantime. No tempo significante. Great, right. Bom, correto. Ou certo. Perdão. Modal verbs. Obligation, obrigação. Must, have to, should. Must and have to. They have got a very similar meaning, or should have to is used to talk about general obligations, laws and rules. Por exemplo, we have to follow the rules. Okay? Whereas must is used to talk about personal and external obligations. Must to talk with the teacher. Must be a teacher. Okay, let me see. Opa, boa tarde, Giancarlo. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Pode abrir o microfone, tá? Se vocês quiserem. Para tiver alguma questão ou qualquer coisa, fique à vontade aí para chamar. Tá? Na próxima aula, eu não vou usar o StreamYard. Eu vou usar direto o live stream do próprio Meet. Tá? E aí vocês conseguem, aí a gente consegue fazer live de uma vez só usando isso. Bom, se tiver alguma dúvida, é só levantar a mãozinha aí e abrir o microfone e falar, beleza? For example, yep. Let me see. For example, I have to wear a uniform at work because of the company's rules. I must buy a new folder. Your own decision. You must do your homework, the teacher says. I have to do my homework because my teacher told me to do it. Então a gente pode ver aqui que o must é parecido com o have, mas uma coisa ela é imposta a você, por exemplo, uma lei, e outra coisa é uma decisão sua. Só um instante. Os caras vão achar que eu vivo com sono, mas não é não. Modal verbs. Lack of obligation, there is no necessity. Don't have to, we need the auxiliary. Don't have to is used to talk about things when there isn't an obligation. It means to follow the law, to follow the rules is an obligation because senão a gente vai preso, por exemplo.
Quando nós usamos o don't have, não tem a obrigação de seguir. Por exemplo, você trabalha para uma empresa internacional. Jesus Christ. Você trabalha para uma empresa internacional. Quando você é contratado, ele fala o seguinte: tem um dress code. Muitas das vezes existe o dress code. Né? Ou seja, como você pode ir vestido para a empresa. Outras empresas deixam à vontade. Por exemplo, você tem que vir de calça jeans. Né? Mas a camiseta não importa. Você pode usar tanto uma polo, quanto uma camisa social, quanto uma camiseta comum. Então, aqui é um exemplo de don't have to. Você não é obrigado a se vestir como, por exemplo, o uniforme da polícia militar ou do corpo de bombeiros, para eles mostrarem que eles são agentes da lei. Então, tranquilo. Então não tem obrigação disso, tá? Por exemplo, you don't have to make the bed when you are in a hotel. Você não precisa fazer a sua cama quando você está num hotel. Você pode esticar o lençol, deixar mais ou menos? Pode, mas não precisa. Tuesday is my day off, so I don't have to go to work. Terça-feira é o meu dia de descanso. E eu não preciso ir para o trabalho. I don't have to get up early at the weekends. Eu não preciso acordar cedo nos finais de semana. Modal verbs. Giving advice or your opinion. Should, shouldn't. Por exemplo, you are very fat. You should eat less. Você é muito gordo. Você precisa comer menos. You shouldn't eat so much. You shouldn't eat so much. Você não deveria comer tanto. You should drive more carefully if you don't want to have another accident. Você deveria dirigir com mais cuidado se você não quiser ter outro acidente. You should drive more carefully if you don't want to have another accident. Prohibition. Mustn't mais infinitive. We use mustn't to talk about things we cannot do. For example, you must smoke here because it's prohibited. You cannot, you can't. You mustn't swim here because there are crocodiles. It's prohibited. Ou é proibido. Abilities and possibilities. Can, present, could, past, be able to. We use can, could, be able to talk about abilities we have. For example, I can speak English, Catalan, and Spanish very well. I will be able to improve my English in Bristol. I can't come tonight because I have a meeting. Complaints. To complain, to make a complaint, there's a mistake, an error, to make a mistake, to be damaged, to be the wrong size, to receive the incorrect order, to arrive late, to deliver the wrong quantity, to send to the wrong address. Apologies. Please
accept our apologies. My apologies. I'm very sorry about that. A primeira frase, please accept our apologies. Por favor, aceite as nossas desculpas. My apologies. Minhas desculpas. I'm very sorry about that. Eu sinto muito por isto. Solutions. I will talk to them immediately. I am afraid the company is not responsible for. I will look into it straight away. I will find out what happened. I can call you back straight away. Vamos lá de novo. I will talk to them immediately. Eu vou falar com eles imediatamente. I'm afraid the company is not responsible for. Acontece muito. Sinto muito ou lamento. Afraid, no caso, seria assustado. Mas eu não posso falar, eu estou assustado. Não. Pode ser usado assim, eu lamento em dizer, mas a companhia não é responsável por tal coisa. I will look into it straight away. Eu vou olhar para isso, eu vou cuidar disso agora. I will find out what happened. Eu vou descobrir o que aconteceu. I will call you back straight away. Já te retorno. Past simple. When do you use the past simple? For routines and habits in the past. John woke up at 6 o'clock every day when he lived in Mallorca. Mallorca. Sí, Mallorca hermoso. For actions that happened at a specific point in the past, completed action. I saw Mary yesterday. They decided the last night. Interessante. Past simple, positive form. Verb plus mais a finalização do verbo. Or irregular verbs. Examples. You called Carol yesterday morning. You called Carol yesterday morning. I went to Madrid. I went to Madrid a month ago. He played tennis with his friends last weekend. She bought a second-hand car. O primeiro seria You called Carol yesterday morning. Você chamou a Carol ontem pela manhã. I went to Madrid a month ago. Eu fui a Madrid há um mês atrás. He played tennis with his friends last weekend. Ele jogou tênis com os amigos no final de semana anterior. Ou no último final de semana. She bought a second-hand car. Ela comprou um carro de segunda mão. Past simple, positive form, regular verbs, if and add. Bom, verbs ending em I. A pronúncia do E seria I em inglês. Ok? Decide, decided. Decidiu, decidido. Only D. Verbs ending with CVC. Stop, stopped. Travel, traveled. Verbs ending em C plus Y. Y aqui é o Y, tá? Aí se torna ed. Study, studied. Not play or enjoy.
played, enjoyed. Ok? Past simple, negative form. I didn't speak English. She didn't understand the teacher. He didn't do any exercise. They didn't come to the school every day. Deixa eu só fechar essa janela aqui que tá machucando meu olho aqui, tá? They didn't come to school every day. Rule didn't plus infinitive, no ed or irregular. Ok? I can't tell. Huh? Well, don't even know the guy. Anyways, they didn't come to the school every day. Okay. Past simple questions. Did is placed at very beginning of the question. Examples: did you study yesterday? Did he study yesterday? If there's a double H word, what, when, where, when, how, who, why, which, the double H word is placed at the beginning. Why did you study for that exam? Peraí. I can't tell if you're Portuguese. Cara, sei lá, pedimingo? Você está me perguntando ou está afirmando? Não entendi. Mas também acho que não vai fazer diferença nenhuma. Ai. Simple past, time expressions. Last year, month, weekend, night. Ano passado, mês, final de semana ou night, noite no caso. Last year, last month, last weekend, last night. Jesus Christ. Yesterday, ago, 3 years ago, 4 days ago. In 1998, in 2000, 2001. Aí, aqui nós temos aquele negócio de falar, por exemplo, quando eu era criança. When I was a child. When I was a child. Okay? When I studied at university. When I lived in Madrid. Again, novamente. When I was a child. When I studied at university. When I lived in Madrid. Okay. Past continuous. When do we use the past continuous? For actions in progress at specific time in the past. I was studying yesterday morning. I was studying yesterday morning. What were you doing yesterday at 12 o'clock? What were you doing yesterday at 12 o'clock? For the past actions interrupted by other actions while I was watching TV when she called. When the phone rang, she was writing an essay. While I was driving, I saw a car accident.
Past continuous. Actions at the same time. When, while. I was studying while he was having breakfast. While Sarah was reading, Tim was watching television or TV. Positive form ou forma positiva. Was, I, he, she, it. Plus gerund. Where? You, we, you, they. Plus gerund. I was playing tennis yesterday afternoon. Estava jogando tênis ontem à tarde. They were cooking when the phone rang. Eles estavam cozinhando quando o telefone tocou. Past continuous. Wasn't plus gerund. Weren't plus gerund. Example. She wasn't working yesterday night. We weren't listening to music at 12 on Friday. I wasn't working when you arrived. Pessoal, eu vou dar uma pausa rapidão, tá? 2 minutinhos para quem quiser tomar uma água. Se tiver alguém, fique à vontade aí. Vou dar uma respirada aqui também. Se o pessoal aqui tiver interesse... Opa! Deixa eu ver aqui. Aqui também vou compartilhar com vocês. Aí. Dá para ver agora, Giancarlo? I can't tell if your Portuguese or your English is worst. Uma pergunta, cara, não entendi. Mas enfim. Sempre tem um engraçadinho. Ai, ai. Eu acho que eu sei quem é esse maluco. Eu acho que eu sei quem é esse doido aqui. Peter Domingo Jr. Yep. Peter Domingo. If you're listening to that right now, you're from Zimbabwe. Probably do not even speak English well. So, não, cara, não tô. Só que assim, eu fico pesquisando quem é, tá ligado? Porque o cara, para falar mal de outra pessoa, tem que ser muito bom, cara. Tem que ser muito foda. É isso que eu acho. Por isso que eu não critico ninguém, cara. A pessoa tem que ser muito, muito boa para falar mal de outra pessoa, cara. Então, eu não ligo. Esse é o problema de você começar, de fazer as coisas e virar uma pessoa praticamente pública, né?
Então você tem que aceitar crítica, elogio, sugestão. Eu fico de mente aberta, não tenho crise nenhuma contra isso, não. Cada um fala o que quer, curte o que quer, entendeu? Bom, vamos lá. Ele não foi o primeiro e não vai ser o último, cara. Então, assim, eu entendo muitas vezes. Past continuous, negative form, a forma negativa. Wasn't, mais o gerúndio. Weren't, mais o gerúndio. Examples. She wasn't working yesterday night. Ela não estava trabalhando ontem à noite. We weren't listening to music at 12 on Friday. Nós não estávamos ouvindo música às 12 na sexta-feira. I wasn't working when you arrived. Eu não estava trabalhando quando você chegou. Então, o wasn't, eu não estava. Wasn't, eu não estava. She weren't, nós não estávamos. Ok? Past continuous. Questions was or were are placed at the very beginning of the question. Examples. Was he at home yesterday night? Was he at home yesterday night? Ele estava em casa ontem à noite? Were they doing their homework when the telephone rang? Eles estavam fazendo a atividade de casa quando o telefone tocou? If there is a double H word, what, when, where, when, how, who, which, the double H word is placed at the beginning. Examples. Where we're doing when she met you. Where we're doing when she met you. Onde vocês estavam quando ela te encontrou? Comparatives and superlatives. Comparativos e superlativos. One syllable adjective. Adjetivo de uma sílaba. We formed the comparative and superlative forms of an one syllable adjective by adding er for the comparative form and s for the superlative. Tall, taller, tallest. Nós temos old, older, oldest. Long, longer, longest. Então aqui o tall é de alto, ok? Por exemplo, quando uma pessoa vai falar, né, de uma outra pessoa, em terceira pessoa, he is tall, ele é alto. Aí ela vai fazer uma comparação com outra pessoa. Por exemplo, eu tenho um irmão gêmeo. E nós temos a mesma altura, eu e ele. Ok? Mas eu tenho um irmão mais velho, que ele é mais alto que eu. Se alguém falar assim, ou eu mesmo posso falar, you are taller than me. You are taller than me. Você é mais alto que eu. Ok? Aí, superlativo é tallest. This is the tallest bridge in the city. Ou seja, esta é a ponte mais alta da cidade. Boa tarde. Bom,
Desculpa aí. Acontece. Bom, old, como eu falei para vocês, eu tenho um irmão mais velho, então ele é mais velho que eu. Por exemplo, eu poderia falar assim, this car is old, esse carro é velho. Mas, vamos supor que eu vou falar do meu irmão, em comparação à minha idade. He is older than me. He is older than me. Ou seja, ele é mais velho do que eu. Ok? Ou em superlativo para um amigo, por exemplo, he is my oldest friend. He is my oldest friend. Ele é o meu amigo mais antigo. Ele é o meu amigo mais velho. Mas nesse caso seria de mais antigo, porque aqui eu estou fazendo comparação a tempo. Tá? Aí nós temos o long, longer, longest. This way is longer than that way. Esse caminho é mais comprido que o outro. Ou this cable is longer than the other one. Este cabo é maior do que o outro. Aí eu posso falar assim, your hair is long, né? Vamos supor para uma mulher. I like your hair this way because it's long. It's a long hair. E longest. The longest place I've been is Ushuaia. Ok? Aí aqui nós temos os exemplos. Ó. Mary is taller than Max. Mary is taller than Max. Mary is tallest of all the employees. Mary is the tallest of all the employees. Max is older than John. Max is older than John. Of the three colleagues, Max is the oldest. Of the three colleagues, Max is the oldest. My hair is longer than your hair. My hair is longer than your hair. John's story is the longest story I ever heard. John's story is the longest story I've ever heard. Ou seja, o primeiro lá, Mary é mais alta que Max. Mary é mais alta entre todos os empregados. Max é mais velho que John. De todos os três colegas, Max é o mais velho. Meu cabelo, my hair is longer than your hair. Meu cabelo é mais longo que o seu. E John's story is the longest story I ever heard. A história de John é a maior história que eu já ouvi. Ou a mais longa. Comparative and superlatives. If the one-syllable adjective ends with an E, we will add R for the comparative form and ST for the superlative form. Se o adjetivo de uma sílaba terminar com um E, nós vamos adicionar um R para o comparativo, forma comparativa, e um ST para a forma superlativa. Large, larger, largest. Wise, wiser, wisest. E aqui nós temos exemplos. Mary's desk is larger than Rob's desk. Mary's desk is larger than Rob's desk. Mary's house is the tallest of all the houses in the block. Mary's house is the tallest of all the houses in the block. Sue is wiser than her sister. Sue
is wiser than her sister. Sue is wisest person I know. Sue is the wisest person I know. Ok? Só vim aqui no Google aqui rapidão. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Querem pronunciar alguma coisa? Querem falar alguma coisa, hein? Fica à vontade, tirar alguma dúvida? Pode, pode abrir o microfone e falar, tá? Pode perguntar, vocês que estão aqui acompanhando. Desculpa eu estar tomando muito. Desculpa eu estar tomando muita água, mas eu preciso me hidratar. Me recuperando aí uns dias difíceis de garganta e Covid. Opa. Okay. Bom, vamos lá. Então vou voltar aqui. On the current slide. Ok. Comparative and superlatives. If the one-syllable adjective ends with a single consonant, with a single vowel or vogal before it, double consonant mais plus er, comparative, double consonant plus ist, superlative. Se o adjetivo de uma sílaba terminar com uma consoante singular ou com uma vogal singular, antes disso, coloque uma consoante dupla mais o ER no final para modo comparativo. Para modo superlativo, a consoante dupla mais EST. Exemplo, big, bigger, biggest. Tá, então aqui nós temos, veja bem, ela está terminando aqui com uma consoante. Aí eu adiciono duas aqui e aqui. E aí adiciono ER e EST. Teen, tiny, tiner, tiniest. Ok? Aqui muda a pronúncia. Tiner, tiniest. Fat, fatter, fattest. Exemplo, my office is bigger than your office. My company is the biggest of all the companies in the city. Max is tinier than John. Ele é mais magro que o John. Of all the colleagues in the office, Max is the tiniest. My boss is fatter than your boss. John is the fattest. John is the fattest person I ever seen. Então, my office is bigger than yours. Meu escritório é maior que o seu. My company is the biggest of all the companies in the city. A minha empresa é a maior entre todas as companhias da cidade. Max is tinier than John. Max é mais magro que John. Of all the colleagues in the office, Max is the tiniest. De todos os colegas do escritório, Max é o mais magro. My boss is fatter than your boss. Meu chefe é mais gordo do que o seu chefe. John is fattest person I ever seen. John is the fattest person I ever seen. Ou seja, que o John é a pessoa mais gorda que alguém que ele já viu, né? Que a pessoa já viu. Comparative and superlative. Two-syllable adjectives. With most two-syllable adjectives, we form the comparative with more than and superlative with the most. Peaceful, more peaceful than, the most peaceful. Pleasant, more pleasant, the most pleasant. Careful, more careful, the most careful. Modern, more modern, the most modern. Aí nós temos as frases de exemplo ali. This morning is more peaceful than yesterday morning. Hoje de manhã está mais calmo ou
paciente que ontem de manhã, mas depende do que você está falando. Por exemplo, he is more peaceful or is more peaceful de modo geral. Se for more peaceful, seria mais calmo, né? Porque no dia anterior pode ter tido uma tormenta, algo assim. Max is more careful. Oh, sorry. This is the most peaceful company in the world. This is the most peaceful company in the world. Esta é a empresa mais calma do mundo. Max is more careful than Mike. Max is more careful than Mike. Ou seja, o Max é mais cuidadoso que o Mike. Of all the secretaries, Mary is the most careful. Of all secretaries, Mary is the most careful. Ou seja, de todas as secretárias, a mais cuidadosa é a Mary. Jill is more thoughtful than your sister. Jill is more thoughtful than your sister. Jill é mais pensante, né, ou mais racional do que a sua irmã. Do que sua irmã, no caso, que é a irmã dela. Mary is the most thoughtful person I ever met. Mary is the most thoughtful person I ever met. Ou seja, ela é a pessoa mais racional que já conheceu. Comparatives and superlatives. If the two-syllable word adjectives... Sorry, guys. I really have to drink a lot of water these days. If the two-syllable adjectives ends with y, KY, we have to change the y to e and add er for the comparative form. For the superlative form, change the y to I and add east. Por exemplo, happy, happier, happiest. Angry, angrier, angriest. Busy, busier, busiest. E aí nós temos os exemplos. James is happier today than yesterday. He was yesterday. James is happier today than he was yesterday. James está mais feliz hoje do que ontem, do que ele estava ontem, no caso. Sarah is the happiest girl in the world. Sarah is the happiest girl in the world. Sarah é a pessoa mais feliz do mundo, ou a garota mais feliz do mundo, nesse caso. Jeff is angrier than Mary. Jeff is angrier than Mary. O Jeff é mais bravo que a Maria. Ou Mary, que não nos traduz. Robert is the angriest person I ever seen. Robert is the angriest person I have ever seen. Robert is the angriest person I have ever seen. Ou seja, que o Robert é a pessoa mais brava que ele já conheceu. Barbara is busier than Rebecca. Barbara is busier than Rebecca. Bárbara é mais ocupada que Rebecca. Mary is the busiest person. Perdão. Mary is the busiest person I ever met. Mary is the busiest person I ever met. Ou seja, Mary é a pessoa mais ocupada que eu conheço, que eu conheci. No caso, que ela já conheceu na vida. Comparatives and superlatives. Adjectives with 3 or more syllables. When we find adjectives with 3 syllables or more, we form the comparative with more and the superlative with most. Aqui nós temos o exemplo. Generals
more generous than, the most generous. Important, more important. Most important. Intelligent, more intelligent. Most intelligent. John is more generous than Jack. John is more generous than Jack. Ou seja, que o John é mais generoso que o Jack. John is the most generous of all the colleagues I know. Jesus Christ. John is the most generous of all the colleagues I know. O John é o mais generoso entre os colegas que ele conhece. Health is more important than money. Health is more important than money. Concordo. A saúde é mais importante que o dinheiro. Of all the secretaries I know, Rebecca is the most important. Of all the secretaries I know, Rebecca is the most important. Comparatives and superlatives. Tomar mais uma água, fique à vontade aí. Deixa eu tirar aqui. Tá no 27, Não vai dar. Pessoal que tá no Meet aí, se tiver alguém quiser perguntar, fica à vontade. Jesus. Pessoal do Meet aí quer falar alguma coisa? Calor, Jesus. Tá calor. Meu amigo, aqui é o Gabriel de... Fala, Gabriel, beleza? Da Super Tubes. Lembro. Passo. Pode deixar que eu passo, sim. Bom, vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Well, irregular adjectives. Good, better, best. Bad, worse, worst. Far, farther, further, farthest, furthest. E aí, nós temos aí as coisas. Spanish food is better than American food. My boss is the best boss in the world. My mother's cooking is worse than your mother's cooking. Okay. Of all the employees in the company, John is the worst. Deu para entender? De boas? On the telephone. Announcing identity. Person picking up the phone. Identifying yourself. Name. Jane Reynolds here. Good morning. SAP Software company name. Good afternoon, Midland Hotel. Can I help you? Human resources. Mike Collins speaking. Essas são regras, tá, pessoal? Bom, para qualquer pessoa que você vai conhecer ou falar pela primeira vez, você tem que falar seguro, você tem que ser cordial e formal. Não pode ser, tipo, principalmente ambiente corporativo. Eu sei que ambiente descontraído é outra coisa.
mas ambiente corporativo o negócio muda um pouco. Tá? On the telephone, person calling. Hello, good morning. This is Sue James, Mr. Roach speaking. Ok, name. Aqui você coloca seu nome e tal. Here. Asking to speak to someone. I'd like to speak to. Não precisa. Como é que eu posso usar aqui? Ok. I would like to speak to. Could I speak to Mr. or Mrs. please? Could you put me through to the sale department, please? Could you put me through to the sale department, please? Asking to speak to someone. Could I have account, please? Could I have extension 367, please? Or 367? Hello, is that Mr. Rochester? Hello, is Margaret there by any chance? I didn't find the caller. Who is calling, please? Who is speaking, please? Could you give me your name, please? Which company are you from? Jesus Christ. Would you mind spelling your surname, please? Right, let me read that back to you. Could you read that back to me, please? Requesting information. I wonder if I could tell me. I wonder if you could tell me. I'm ringing to find out about. The reason I've called is to ask you. The reason I've called is to ask you. I've called to ask you. And here we have. A gente tem aqui algum exercício, então vamos pular eles. Aqui também, aqui também, aqui também. Aqui também. Aí. E chegamos ao fim. Tá? Deixa eu fechar aqui. Bom. Eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas, tá? No próximo final de semana não vai mais ser via StreamYard. Eu vou fazer tudo por aqui. Quer ver? Opa, eu acho que eu fiz uma coisinha errada aí. Fiz. Ó, vou mostrar para vocês. Só um instante. Tá. Eu vou fazer por aqui, tá? Live watching. Então, cara, é todo sábado às 14 horas, tá? Todos os sábados às 14 horas. Hoje não coloquei o horário, mas são todos os sábados às 14 horas. Das 14 até as 15 e 10 mais ou menos. Tá? Então, assim, no próximo sábado eu vou fazer o streaming direto pelo Google Meet. Tá? Porque aparentemente ele vai de boas aqui, pelo que eu vi. Ó, stream to YouTube, aí você escolhe o canal e tal, aí o conteúdo, eu posso criar uma nova live e tudo mais. Então, vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Eu vou fazer isso aqui direto aqui dentro, e aí, depois eu jogo lá pro YouTube direto, tá bom? Pessoal, eu acabei esse slide, não vou puxar mais adiante essa aula de hoje. Tá? Eu vou aproveitar, vou descansar um pouco, porque eu acordei na madruga aí, fui dormir de madruga. Tá? Agradeço quem estava até agora aqui assistindo a aula, de coração, vocês são muito importantes, é por isso que eu faço as aulas.
Se precisar de alguma coisa, ou se vocês tiverem algum grupo que eu estou, só chamar no privado lá e dar um toque, tá bom? Por enquanto é isso. Deixa eu só parar de apresentar aqui. Por enquanto é isso. Eu agradeço vocês, agradeço muito, porque vocês são o motivo por que eu faço essas lives, tá? Um abraço a todos, bom final de semana aí. Se cuidem e se hidratem bastante com esses dias de calor que está tendo. E é isso, pessoal. Um abraço e até mais.